Sonhar com filharada é o coelhinho, com gente teimosa na cabeça dá burrinho. Você conhece essa música? Qual é a música? Essa aí é a música, é o samba enredo da Escola de Samba Beija-Flor, lá de 1976. O título é Sonhar com o Rei da Leão, e ela faz uma menção clara ao Jogo do Bicho. Chega a ser inclusive didática em certos pontos falando sobre o Jogo do Bicho. Qual o tema da aula de hoje? Qual o tema da videoaula de hoje? Estamos continuando a nossa saga sobre a legalização ou não dos jogos de azar no Brasil. Jogos de azar que são muito praticados em vários outros países do mundo. Só na América do Sul eles estão presentes em todos os países. Apenas Brasil e Equador proíbem os cassinos, proíbem os bingos. Estou falando bastante de jogos de azar, proibidos, mas quem está focando bastante na questão dos cassinos e dos bingos, que são a grande discussão quanto ao retorno ou não no Brasil. Falando sobre o Jogo do Bicho, contando a história brevemente do Jogo do Bicho. O Jogo do Bicho começou aqui no bairro de Vila Isabel, divisa com Grajaú, um parque pertencente ao Barão de Drummond, era onde a sociedade carioca, pelo menos aqui da zona norte do Rio de Janeiro, de Vila Isabel, Grajaú, Andaraí, Tijuca, Meier, Engenho Novo e afins, costumava passar os finais de semana, fazer piqueniques, ter contato com a natureza, passar o dia, praticando esportes, todo esse tipo de coisa. Com o tempo, para atrair mais gente ainda para o parque, Barão de Drummond começou a colocar animais lá. Alguns animais que ele comprava de circos, outros animais típicos de fazenda mesmo. O que tinha lá? Qual tipo de animal tinha lá? Tinha leão, tigre, urso, mas tinha também camelo, cabra, vaca, entre outros. Com o passar do tempo, o parque foi se tornando muito popular. Ele pegava um ingresso com o desenho de um bicho e um número e vendia para as pessoas. Ao final do dia, havia um sorteio que era mais ou menos 20 vezes o valor daquele ingresso. Muita gente ficava até o final torcendo para ganhar aquele prêmio, mas tinha também bastante gente que nem ia ao parque, mas que comprava o ingresso em vários pontos da cidade para concorrer ao prêmio. Assim veio o Jogo do Bicho. Lógico que com o tempo o Jogo do Bicho se desvirtuou bastante, tem muita gente que critica o Jogo do Bicho, mas suas origens foram assim. O parque onde começou o Jogo do Bicho existe até hoje, popularmente conhecido como Antigo Zoológico, é o Parque Recanto do Trovador, é um parque onde já houve inclusive uma tentativa de instalação de Vila Olímpica Arthur da Távola. É um parque muito bonito, tem lago, tem quadra poliesportiva, tem pista de patinação, pista de skate, pista de atletismo, mas ele peca muito pela falta de manutenção, pela falta de conservação. Quem acaba sendo um verdadeiro herói ou uma verdadeira heroína nesse momento são os moradores e as comunidades ali no entorno que acabam cuidando muito bem desse parque, fazendo pequenas instalações e pequenos concertos. Mas continuando, o Jogo do Bicho é permitido? Não. Jogo do Bicho não é permitido no Rio de Janeiro, não é permitido no Brasil, muito embora ele já exista, olha só isso, há 120 anos. Mas existem outros jogos de azar permitidos no Brasil. Loterias, você já deve ter ouvido falar da Mega Sena, tipo a Mega da Virada, todo mundo joga na Mega da Virada. Mega Sena já esteve presente até na história de uma trilogia de bastante sucesso no Brasil, até que a sorte nos separe com Leandro Hassum, quando ele ganha cerca de 100 milhões lá na Mega Sena, mas acaba gastando tudo. De certa forma, apesar de ser um filme de humor, até se problematiza muitas vezes o descontrole que a pessoa pode ter com o dinheiro, com ostentação. Continuando, outro tipo de jogo de azar que é permitido no Brasil e é pouco discutido, pouco problematizado, corridas de cavalos, que podem ocorrer exclusivamente em Jockeys Club. Aqui no Rio de Janeiro tem um, por exemplo. Quando a gente for falar num outro vídeo sobre a relação entre seres humanos e animais, a gente vai discutir também essa questão das corridas de cavalos. E de que outros modos, até mesmo informais, os jogos de azar estão presentes no Brasil. Você já deve ter apostado uma pequena quantia com algum amigo. Isso não deixa de ser um jogo de azar, mas é muito comum em salões de sinuca, em pequenos bingos, ou até mesmo no carteado, algumas apostas informais, o que é ilegal. Talvez por isso a sinuca ainda seja muito mal vista no Brasil e no mundo. Um jogo que envolve principalmente a destreza, a coordenação motora, que talvez não tenha tanto de sorte ou de azar, é tão mal visto. Enquanto que ping-pong, né, o chamado tênis de mesa, é esporte olímpico, a sinuca fica restrita a salões onde muitas vezes é inclusive proibida a entrada de menores de idade.
Tem um episódio de Um Maluco no Pedaço, lá da tradução do SBT, óbvio, você já deve ter assistido, que o personagem do Will Smith vai jogar sinuca, no início o enganam, ele começa a ganhar pequenas quantias, depois ele tem um prejuízo danado, tem que chamar quem para ajudá-lo? Tio Phil. Tio Phil chega lá, arrasa na sinuca, mesmo fingindo inicialmente que não sabia jogar, ou seja, usa contra o opositor o veneno que o opositor tinha usado contra o Will e sai de lá recuperando tudo que o Will tinha perdido e ainda por cima mais um pouco, certo? Que outro tipo de jogo de azar é permitido no Brasil, ocorre bastante? Apostas esportivas, né? Você já deve ter ouvido falar de sites como Sportingbet, talvez o mais popular, talvez o mais conhecido, entre outros. E isso ainda é muito recente no Brasil e é pouco discutido. Especialistas dizem que a liberação, que a legalização de jogos de azar no campo das apostas esportivas online, antes mesmo de se legalizar um cassino, antes mesmo de se legalizar um bingo, é como se você começasse uma casa pelo telhado, ou seja, algo praticamente impossível que tende a dar problema. Eu usei aqui várias referências culturais para mostrar pra gente como os jogos de azar estão presentes no nosso inconsciente a todo momento. Falamos do Will Smith, falamos também, da trilogia envolvendo Leandro Hassum. Você que assiste a seriados já deve ter visto também um com o Chris, todo mundo, minha dicção está péssima. Todo mundo odeia o Chris, onde o Chris é um palpiteiro do campo das apostas esportivas. No início consegue uma certa popularidade, as pessoas ganham um dinheirinho com os palpites do Chris, mas depois ele se envolve em maus lençóis com tudo isso, principalmente com a mãe dele, a Rochelle, certo? É muito curioso, é muito interessante como atrações de entretenimento dos Estados Unidos, atrações humorísticas ligadas à massa, ligadas ao público infanto-juvenil principalmente, ao público jovem principalmente, colocam a questão dos jogos de azar em pauta, mas os problematizando, mesmo que de leve, mesmo que envolto em inúmeras piadas e fazendo um discurso anti-jogo, certo? Isso é muito interessante e coloca a gente para pensar algo além do entretenimento, além das risadas que ficam ali enquanto você está assistindo a esse episódio, certo? Fizemos aqui mais um vídeo mostrando onde há jogos de azar no Brasil, em complemento ao vídeo anterior. Espero ter ajudado. Você pode usar várias ideias aqui presentes em sua redação. Quais são os jogos já permitidos? Quais são as referências culturais? Quais são os problemas a serem gerados? Assista ao vídeo com a devida atenção, fazendo anotações, já procurando organizar o seu texto. Se você quiser trocar um pouco mais de ideia sobre esse vídeo, pode deixar um comentário aqui. Pode ir até o Instagram e procurar Professor Diogo Comba, pode ir até o Facebook e procurar Professor Diogo Comba, porque você sabe, quem sou eu? Eu sou o Diogão da redação de Português e Literatura também. Por favor, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E o que eu digo ao final? Que a força e a inspiração estejam com vocês. Até a próxima e sem dizer adeus jamais.